O que conecta a cura milagrosa de uma criança, uma cura que usou um dos vírus mais temidos do mundo, com a queda trágica de um avião do outro lado do planeta? À primeira vista, nada. Mas uma teoria bem ousada sugere que esses eventos não são coincidências. Pelo contrário, são capítulos de uma guerra invisível pelo controle do nosso próprio DNA. Vamos mergulhar nessa história. Essa frase, ela é a chave de tudo. É forte, é provocadora, e ela nos obriga a pensar: e se a solução para alguns dos nossos maiores medos estivesse escondida justamente naquilo que nos ensinaram a banir, a temer? E se essa verdade fosse tão poderosa a ponto de ameaçar quem está no controle? Bom, a nossa jornada hoje vai passar por 5 pontos. Primeiro, a ciência por trás de uma cura que parece ficção. Depois, vamos revisitar a tragédia aérea que chocou o mundo. Aí, a gente vai explorar a teoria de uma guerra oculta que liga uma coisa na outra. Vamos entender a analogia central por trás dessa ideia e, no fim, colocar os fatos e a narrativa lado a lado. Tudo começa aqui, com a história real e impressionante de uma garotinha chamada Emma Whitehead. A história dela se tornou um símbolo de uma verdadeira revolução na medicina. Pensa só, com apenas 5 anos, a Emma foi diagnosticada com leucemia. Ela passou por 2 anos de quimioterapia pesada, mas a doença voltou, e voltou com tudo. A situação era desesperadora. Os médicos disseram aos pais que, infelizmente, não havia mais o que fazer. Ela estava no fim da linha. Foi aí que surgiu uma ideia radical. Os médicos tentaram um tratamento experimental. Eles tiraram as células de defesa da Emma, as chamadas células T, e usaram um vírus HIV modificado, totalmente inofensivo, para reprogramar essas células. É como se eles tivessem transformado o inimigo da humanidade num veículo, um vetor de cura, para ensinar o corpo dela a lutar. Depois, essas células reprogramadas, agora super soldados, foram colocadas de volta no corpo dela com uma única missão: caçar e destruir o câncer. E o resultado foi um milagre científico. O corpo da Emma entrou numa batalha intensa, mas no final ela venceu. O câncer simplesmente desapareceu. A menina que estava desenganada voltou para a escola, voltou a viver. Ela se tornou a prova viva de que a vida pode ser reprogramada para a salvação. Uma verdade que talvez alguns preferissem que ficasse em segredo. Agora, a nossa história toma um rumo completamente diferente e bem mais sombrio. A gente sai do laboratório da esperança e vai direto para o cenário de uma tragédia que marcou o mundo: a queda do voo MH17, da Malaysia Airlines. Ok, vamos aos fatos. Segundo a investigação oficial, em 17 de julho de 2014, um avião foi derrubado sobre a Ucrânia. Todas as 298 pessoas a bordo morreram. As investigações internacionais, anos depois, concluíram que a causa foi um míssil terra-ar, um modelo Buk de fabricação russa, que teria sido disparado de uma área de conflito controlada por separatistas. A narrativa oficial é essa: um erro trágico no meio de uma guerra. Mas essa pergunta fica no ar. E se não foi um acidente? E se não foi só um erro de cálculo? É exatamente nesse ponto que a história da cura e a história da tragédia se chocam de uma forma explosiva. E agora a gente entra no coração desta análise: a tese de que o milagre da Emma e a tragédia do MH17 não são eventos isolados. Eles seriam, na verdade, causa e consequência de uma guerra que ninguém vê. De acordo com a síntese de José Júnior de Oliveira, aquele voo, o MH17, não era um voo qualquer. Ele carregava dezenas de cientistas de ponta na pesquisa da AIDS. Um deles era Joe Lang, uma referência mundial no assunto. Eles não eram só passageiros, eram mensageiros. A missão deles era chegar numa conferência internacional para apresentar ao mundo as verdades que a cura da Emma Whitehead tinha acabado de revelar. Que o controle sobre a doença e sobre a vida podia sim ser de todos. Só que o voo da salvação foi impedido de chegar ao seu destino. O abate do avião não teria sido um acidente, mas um ato deliberado. Um ato para calar essa mensagem antes que ela pudesse se espalhar. Um ato para silenciar a verdade. Mas por quê? O motivo seria o controle. A ideia de que qualquer ser humano pode reprogramar o próprio corpo para se curar é uma ameaça direta a um sistema inteiro que lucra com a doença. Se a cura não tem dono, se ela pode ser acessada por todos, o poder de quem controla a indústria farmacêutica, a biotecnologia, tudo isso começa a ruir. Para a gente entender a profundidade dessa teoria, a gente precisa olhar para a metáfora central que ela usa para descrever o mundo em que a gente vive. Nessa perspectiva, o sistema de poder global não é só injusto. Ele funciona literalmente como uma doença, um câncer sistêmico que se espalha por tudo.
Ele se alimenta do monopólio sobre o nosso DNA, sobre a vida. E, como todo câncer, ele ataca o sistema de defesa. E quem seriam as nossas defesas? Os anticorpos da humanidade, os cientistas, os pesquisadores, as mentes brilhantes que carregam o conhecimento da cura. Olhando por essa lente, as 298 pessoas que morreram no voo MH17, principalmente os pesquisadores, não foram vítimas de um erro. Eles eram as células de defesa do nosso planeta e foram eliminados de propósito pela doença, pelo sistema, para que ele pudesse continuar se espalhando sem resistência. Certo. Agora chegamos naquele momento de colocar todas as peças na mesa, lado a lado. A ciência que a gente pode verificar, a investigação oficial dos governos e a síntese que tenta conectar tudo isso. Vamos lá. De um lado temos a ciência. Um fato. A vida da Emma Whitehead foi salva por uma terapia revolucionária, provando que a vida pode ser reprogramada. No meio, a investigação oficial. O voo MH17 foi derrubado por um míssil russo numa zona de guerra. E na terceira coluna, a síntese de José Júnior de Oliveira. O voo foi um assassinato em massa para proteger o monopólio do DNA, a prova de que o sistema elimina quem o ameaça. 3 lentes diferentes sobre os mesmos eventos. No fim, a conclusão dessa linha de pensamento é bem profunda. Ela sugere que o caos que a gente vê no mundo acontece porque o ser humano tenta tomar para si um poder que não é dele, o poder sobre a vida. E a libertação, segundo essa visão, não viria de uma nova tecnologia, mas de conhecer a verdade de que o poder de curar já está dentro de nós. E a prova de que a esperança não pode ser derrubada? A Emma. Ela está viva. E assim a gente fica com essa pergunta no final. Temos a ciência, temos a geopolítica e temos uma narrativa que conecta tudo de uma forma muito poderosa e, ao mesmo tempo, perturbadora. A tarefa de discernir onde termina o fato e onde começa a interpretação, bom, essa tarefa agora é de cada um de nós.